Bom, continuando agora nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre potência em condições senoidais e depois em condições não senoidais, né, que vai ser um tratamento com harmônicas. E começando primeiramente aqui com o caso mais simples, tá, que é a potência no regime senoidal. Basicamente, tá, nessa condição aqui, a tensão e a corrente em qualquer elemento do sistema ela tem que ser regida por uma função senoidal, né, tanto tensão como corrente. Então, basicamente, a gente está falando de sistemas lineares, né, que não distorcem em forma de onda, ou seja, carga RLC. Então, aqui a gente tem duas situações, tá, de tensão e corrente, e aqui embaixo o gráfico da potência instantânea. Então, esse gráfico aqui, onde tensão e corrente estão perfeitamente em fase, né, o gráfico da potência instantânea, ele fica todo em valores positivos, é uma carga resistiva, e aqui tensão e corrente defasados 90 graus, que me caracteriza uma carga capacitiva ou indutiva, né, onde a potência instantânea ela fica se alternando aqui a cada ciclo. Então, matematicamente, né, como é que a gente descreve essa situação? A gente tem uma tensão e uma corrente, tá, hipotéticas, dado por essas expressões aqui, onde esse aqui é a fase da tensão em relação à referência, esse aqui é a fase da corrente em relação à referência. Então, a potência instantânea ela é simplesmente o produto, tá, no domínio do tempo da tensão pela corrente. Então, vou multiplicar duas funções senoidais aqui, obtenho isso daqui, e aplicando uma identidade trigonométrica, tá, que é essa daqui, a gente vai utilizar ela, tá, aplicar essa identidade aqui nessa multiplicação. Então, cosseno de A, quem seria esse A aqui? Ele seria o arco desse cosseno, que é o ômega-t mais esse ângulo aqui, e o B seria o arco desse cosseno, que é o ômega-t mais esse outro ângulo aqui da corrente, né? Então, reescrevendo essa expressão na fórmula da potência instantânea, a gente obtém essa expressão aqui, tá? E aplicando agora, né, como a gente está falando de sinais alternados, aqui eu vou aplicar a potência instantânea aqui na definição, tá, para obter a potência útil, né, que é o valor médio da potência instantânea. E se eu aplicar todo esse termo, toda essa expressão aqui dentro dessa integral aqui, esse termo aqui ele tem o valor médio nulo, né, porque ele é um cosseno. Ele é um cosseno, né, uma função senoidal, ela tem um valor médio nulo. Então esse valor aqui ele é nulo na integral, vai sobrar simplesmente esse cara aqui, né, multiplicando pela constante aqui, que seria o V máximo vezes o I máximo dividido por 2. Tá, esses valores aqui são os valores de picos da senoide. Se eu quiser escrever em termos de valor eficaz, né, a gente sabe que o valor eficaz da senoide é o V máximo dividido por raiz de 2, então fazendo essa substituição aqui, a gente escreve a potência em função aqui de VRMS e IRMS e do cosseno da diferença angular entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente, né? Se a gente fizer uma dedução similar agora, só que para potência reativa, a gente vai obter esse resultado aqui, né? Só muda aqui que em vez de cosseno a gente tem o seno aqui. E a potência complexa, tá? O que é a potência complexa? Ela é basicamente a potência aparente, tá? O módulo dela é a potência aparente e o ângulo de fase é o ângulo da diferença angular entre a tensão e a corrente. Então por isso que a expressão dela fica isso daqui, é VRMS vezes IRMS, tá? Aqui não simplesmente módulo, mas aqui é o fasor, o módulo é a fase. E esse asterisco é o complexo conjugado da corrente, né? Porque justamente eu quero a fase da potência complexa, ela é a diferença angular entre a fase da tensão e da corrente. Então fazer a fase da tensão menos a da corrente é fazer o complexo conjugado da corrente, né? Assim como eu estou mostrando aqui. Então é menos a fase da corrente, por isso que aqui fica complexo conjugado. Se eu quiser escrever a potência aparente em termos da potência ativa e da potência reativa, né? Vamos dizer que eu não tenho o valor de V nem de I, mas eu tenho o valor de P e de Q, eu posso escrever simplesmente a potência aparente, né, ou o módulo da potência complexa, que é a mesma coisa, em função dessa expressão aqui. Já a potência aparente, tá, como eu falei aqui de potência complexa, a potência aparente ela é simplesmente VRMS vezes IRMS. Tá? Isso aqui é uma definição, então isso aqui é válido para qualquer forma de onda, independente da tensão ou da corrente terem a mesma forma de onda ou não. Se eu aplicar essa expressão aqui, eu tenho a potência aparente. A potência aparente ela é muito importante na especificação de equipamentos elétricos, como o transformador, tá? E se o circuito for resistivo, a gente sabe que toda a potência aparente ela é igual à potência ativa, então VA é igual a watt, né? Embora seja a mesma dimensão aqui, né? Volt vezes ampere seja watt, quando a gente tem deslocamento angular entre tensão e corrente, né? O VA ele vai acabar sendo uma potência maior do que o que a gente tem em watt, mas quando o circuito é puramente resistivo, toda a potência aparente ela é no fundo uma potência ativa, né? Então por isso que eu coloquei, né? Os volt-amperes a gente chama simplesmente de watt nesses casos ali. Já o fator de potência, tá? Ele é simplesmente a definição dele é essa daqui, é potência ativa dividido por potência aparente.
Potência aparente é VRMS vezes IRMS, e a potência ativa a gente já viu, né, que é aquela definição lá, né, do valor médio da potência instantânea. Então, para casos exclusivamente onde a gente tem tensão e correntes senoidais, essa expressão ela pode ser simplificada para fator de potência igual a cosseno de θ, onde o θ é a defasagem entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente. Tá? Então, o ângulo de fator de potência é o ângulo de defasagem da tensão e da corrente, e também é o ângulo da impedância, né, que a gente vai ter. Se a gente fosse plotar aqui o triângulo da impedância, né, da parte real, imaginária e o módulo da impedância, esse ângulo também é o ângulo ali da impedância do nosso circuito que a gente está analisando. Agora a potência em condições não senoidais, tá? Que é uma situação mais comum que a gente tem no sistema elétrico de potência, especialmente na distribuição. Né? Então o sistema de distribuição ele essencialmente um sistema onde a gente tem várias cargas, como chuveiros, como fontes chaveadas, coisas do tipo ali que geram distorção harmônica na corrente. Né? E também é um sistema altamente desequilibrado, né? Porque como a gente não tem exatamente a mesma carga nas três fases, né, no sistema de distribuição, talvez isso possa acontecer eventualmente, né, em algum momento do dia, mas a maior parte do dia o sistema é uma carga desequilibrada e também com bastante harmônicas. Tá? Então as formas de onda, geralmente elas são periódicas, mas não senoidais. Tá? E um erro comum é usar relações definidas para grandezas senoidais em sistemas com tensão ou corrente não senoidais. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Quando a gente fala de sistemas senoidais, é um equacionamento que nem a gente viu antes. Quando é sistemas não senoidais é um tratamento bem diferente, que nem a gente vai ver em seguida. E as relações para sistemas senoidais ainda são úteis para formas de ondas periódicas não senoidais, porque essas formas não senoidais elas podem ser decompostas matematicamente como uma soma de senoides, né? A série de Fourier ali do sinal não senoidal. Então, o valor, como a gente tinha visto, a gente tinha parado no final da última aula ali para como a gente tinha visto como determinar o valor eficaz ali de certas funções, né? Só que aquelas funções elas são definidas, né? Elas têm aquelas formas de onda ela tem uma função definida. Quando tu não tem uma forma de onda muito irregular ali que não é definida por uma função, mas tu tem as harmônicas dela, ou mesmo se ela for definida por uma função e tu tiver as harmônicas dessa função, tu pode escrever o valor eficaz dela em termos das harmônicas que compõem o sinal. Então, por exemplo, se eu tiver um sinal ali composto por duas harmônicas, V1 e V2, e eu quiser saber o valor RMS dele, eu aplico ele na definição do valor RMS, que nem a gente viu na aula passada, né? Aí faz ali o quadrado dessa soma aqui, né? Obtém isso daqui, né? Isso aqui é matemática básica, né? Faz o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como a gente está falando de harmônicas, harmônicas elas são múltiplas inteiras, uma da outra, né? Então elas são funções ortogonais. Se eu fizer o valor médio dessas funções ali, da multiplicação entre duas funções ortogonais, eu vou ver que o valor médio dessa multiplicação é zero. Né? Ou seja, metade do período ela fica acima de zero, metade do período abaixo de zero. Então o valor médio é nulo. Logo esse termo aqui é nulo. Eu fico simplesmente com os dois do canto aqui, né, que vai me resultar nessa expressão aqui. E se eu quebrar essa expressão em duas, tá? Esse primeiro termo aqui, ele é quem? Ele é o V1 RMS, né? O valor ao quadrado RMS da primeira harmônica. E esse cara aqui é referente à harmônica número 2, tá? Logo, o VRMS total, tá? Da forma de onda resultante dessa soma aqui, ela é a raiz dos quadrados dos dois valores eficazes ali das duas harmônicas. Se eu tiver um sinal com 3, 4, 5 ou N harmônicas, quantas eu quiser, eu escrevo VRMS em função ali do quadrado ali de todos os valores eficazes que eu tiver. Quanto mais harmônicas eu considerar, mais preciso vai ser o valor RMS final que eu vou obter, tá? Então, simplesmente o somatório de n igual a 1 até n maiúsculo aqui, do quadrado do valor eficaz das harmônicas. Se eu quisesse fazer essa mesma dedução para a corrente, eu ia obter também essa expressão, tá? Se a corrente elétrica ela for definida por n harmônicas, eu quiser saber o valor eficaz dela, eu simplesmente aplico nessa expressão aqui. Então a gente já viu que o valor médio do produto das harmônicas é nulo, né? Que nem a gente viu aqui, né? Funções ortogonais. Logo a potência ativa ela é computada simplesmente dessa forma aqui. Então ela vai ser o somatório de todos os produtos que eu vou ter de tensões e harmônicas de mesma ordem, tá? Então aqui é V0 vezes zero, se eu tiver um valor médio de tensão e um valor médio de corrente, tá? Eu aplico nessa expressão aqui. Geralmente nos sistemas esse valor aqui é zero, quando a gente fala de sistemas AC, mas se ele existir a gente tem que considerar ele. E aqui é o somatório, tá, das n harmônicas ali,
do produto entre a tensão de uma determinada harmônica e a corrente da mesma harmônica, da mesma ordem, tá? Então, a potência ativa ela é sempre entregue por tensões e correntes de harmônicas de mesma ordem, tá? E vezes o cosseno da defasagem angular entre a tensão e a corrente dessa harmônica N aqui. Se eu quiser expressar essa expressão em termos de valor de pico, né, da tensão e de corrente, eu uso essa expressão aqui. Então é o valor de pico da tensão vezes o de pico da corrente dividido por 2, que é a mesma coisa que utilizar o valor RMS dessa forma aqui, tá? Então exemplo 1, tá? Para a gente ver isso que eu acabei de falar. Determina o valor eficaz da tensão V, tá? A tensão V é dada por essa expressão aqui, quando o ômega 1 for igual a 2 vezes, o ômega 2 for igual a 2 vezes ômega 1, ou quando o ômega 2 for igual ao ômega 1. Bom, na letra A, então, tá? Como a gente acabou de ver, como é um sinal formado por duas harmônicas de ordem diferente, a gente aplica simplesmente essa expressão aqui, tá? O valor eficaz é igual à raiz, né, da soma do quadrado das harmônicas. Então, eu tenho esse valor médio aqui de 4 ao quadrado. Tenho essa harmônica aqui, que é a harmônica de ordem 1, que tem amplitude de 8, então 8 sobre raiz de 2 é o valor eficaz da primeira harmônica, ao quadrado. 5, o valor de pico da segunda harmônica, tá? Que tem o dobro da frequência da primeira, dividido por raiz de 2 ao quadrado, vai me dar, então, o valor eficaz desse sinal é 7,78 volts. Já na letra B, como ele diz que o ômega 2 é igual ao ômega 1, então eu simplesmente não preciso utilizar essa expressão aqui, eu vou simplesmente fazer uma soma fasorial. Se essas duas frequências, se essas duas senoides elas são da mesma frequência, eu posso fazer a soma fasorial das duas, né? Aqui na letra A não poderia porque uma tinha o dobro da frequência da outra. Mas na B, sendo as duas da mesma frequência, então eu transformo essas senoides aqui em fasores, então fica 8 ângulo de 10 mais 5 ângulo de 50, vai me resultar nisso daqui. Transformo essas duas componentes numa única só, né? Logo a soma, logo a tensão total ela é 4 mais essas duas aqui. E aí aplicando nessa expressão aqui, tá? Como eu tenho esse valor médio, eu tinha até esquecido que a gente tem esse valor médio aqui, então a gente tem que usar essa expressão aqui. Se eu não tivesse esse 4 aqui, né? Se fosse só essas duas senoides aqui, eu simplesmente dividiria esse valor aqui, que é o 12,3 por raiz de 2, eu já obteria o valor médio, né? Porque se vocês imaginarem que esse 4 não existe aqui, ele vai ser quem? Eu vou ter essa raiz cancelando com esse quadrado aqui, eu vou ter simplesmente o 12,3 dividido por raiz de 2. Mas como eu tenho esse valor médio aqui, eu tenho que considerar ele também e aplicar essa expressão aqui. Então V eficaz, 4 ao quadrado, mais a única harmônica, né? A harmônica de ordem 1 que eu tenho aqui, o valor eficaz dela ao quadrado vai me dar 9,57. Então são resultados aqui bem diferentes, tá? Eu tenho que cuidar com essa questão aqui de harmônicas de mesma ordem ou de ordens distintas, né? Bom, na próxima aula então a gente vai continuar com o exemplo 2, tá? Que é um exemplo onde a gente tem tensão não senoidal e carga linear. A gente vai ver a técnica que a gente tem que utilizar para tratar esse tipo de problema ali. Se gostou dessa aula, deixa o joinha, tá? Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu!